O gabinete executivo do presidente registrou o domínio aliens.gov, um passo inegável rumo a um potencial portal público para materiais desclassificados sobre OVNIs. Um infográfico da Força Espacial levanta questões sobre triângulos, retângulos voadores fotografados perto da base aérea de MacDill em 2017. Chris Mellon, ex-funcionário do Pentágono, disse: "Temos imagens de satélite de naves que certamente não se parecem com nada que tenhamos construído nem fabricado. Mais pesquisadores estão se interessando por possíveis assassinatos de testemunhas de OVNIs e por quem está por trás desses programas obscuros." Novo trailer da 4ª temporada da história de Bob Lazar. Essas e outras notícias na Exopolítica hoje. Resumo do fim de semana. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir, inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo à edição de 21 de março da Exopolítica hoje, o resumo da semana. Feliz equinócio de primavera, espero que você tenha um ótimo dia. Vamos abordar uma série de desenvolvimentos muito interessantes da última semana relacionados à política exoplanetária. Eu quero começar com algo a respeito de Chris Mellon, ex-funcionário do Pentágono. Ele especulou sobre os arquivos de OVNIs que o presidente Trump e o Pentágono irão divulgar oficialmente. Isso se relaciona com a promessa feita pelo presidente Trump algumas semanas atrás de divulgar arquivos de OVNIs, inclusive ordenar que o Pentágono fizesse. Pete X, chefe do Pentágono, secretário de guerra, afirmou que o Pentágono está trabalhando nisso. Mellon diz que temos imagens de naves que certamente não se parecem com nada que tenhamos construído. Achei isso muito interessante, pois nos dá uma ideia do que Chris Mellon viu enquanto trabalhava no Pentágono como funcionário. Eu imagino que o que será divulgado pelo Pentágono e também algo que eventualmente será disseminado para o público em geral será muita imagem de satélite, imagens mostrando OVNIs. Então, aqui estão os pesquisadores que estão cada vez mais interessados em possíveis assassinatos de testemunhas de OVNIs e em quem está por trás disso. Podemos ouvir um trecho desses depoimentos sobre o que tem acontecido em relação às pessoas perderem as suas vidas. Deixa eu reproduzir isso para vocês. Das 40 pessoas que entrevistamos, eu diria que cerca de 10 a 12 delas tinham preocupações com assassinatos por encomenda no passado, pessoas desaparecendo no local de trabalho. Eu certamente passei por algumas situações perturbadoras na minha vida pessoal, incluindo intimidação física, que eu relatei ao setor de contra-inteligência da minha agência, quando ainda trabalhava no governo. Obviamente, nunca fui fisicamente agredido, mas certamente vi indícios do que considerei atividade extragovernamental ilícita relacionada à intimidação de mim e de alguns colegas. Foram informações perturbadoras, angustiantes. Eu não tenho conhecimento pessoal desse tipo de coisa, mas conversei em primeira mão com testemunhas oculares de alto nível, incluindo funcionários do governo, que expressaram preocupação com operações secretas e outros tipos de intimidação física. Então,
David Grush e outros confirmaram que operações secretas foram usadas contra denunciantes ou testemunhas de OVNIs. Essencialmente, pessoas são ameaçadas, intimidadas ou perdem as suas vidas se souberem demais e falarem sobre isso. E há várias entidades, tanto governamentais quanto corporativas, envolvidas nessas operações secretas. Isso é algo que eu considero realmente notável, porque há um denunciante, um informante de dentro, de 1991, chamado Derek Hennessy, também conhecido como Connor. Ele foi entrevistado pela primeira vez pelo tenente-coronel Wendell Stevens em 91, mas levou mais de uma década para o coronel Stevens divulgar a entrevista, porque a princípio ele pensou que poderia ser desinformação, mas eventualmente acreditou que era verdade. Prestes a divulgá-lo, ele foi então avisado por telefone para não divulgá-lo, mas ele o divulgou em 2001 e em 2009 foi publicado no YouTube. Basicamente, continha o depoimento de 6 horas de um ex-membro da CIA e da Marinha, um assassino SEAL que recebia ordens para matar qualquer pessoa que divulgasse informações consideradas violações ou ameaças à segurança nacional. Denunciantes de OVNIs eram considerados ameaças à segurança nacional pelos responsáveis por esses programas, então eles contratavam pessoas como esses SEALs da Marinha para tirar a vida deles. Ele descreveu o que aconteceu. Alguns desses matadores dos quais participou e como essa unidade de pessoas envolvidas em operações secretas ficavam detidas nas instalações S4 da Área 51. Um depoimento muito significativo que demonstra que as preocupações de pesquisadores, denunciantes modernos sobre operações secretas são muito válidas e remontam não apenas à década de 90, mas até mesmo antes disso. Aqui está outro tweet deste de Timothy Alberino, que discutiu-se como os teólogos cristãos inicialmente conceberam os anjos como seres corpóreos, mas que com o tempo isso mudou e eles passaram a ser vistos mais como seres incorpóreos ou espirituais. O problema é que, com o tempo, isso levou à visão de anjos, demônios, como entidades espirituais que ajudam ou aterrorizam a humanidade. Mas se voltarmos às primeiras representações de anjos e demônios, eles eram retratados como seres físicos corpóreos, e isso nos leva diretamente à hipótese extraterrestre de que aqueles anjos ou demônios descritos em diferentes textos bíblicos e até mesmo no Alcorão eram, na verdade, extraterrestres, seres físicos corpóreos. Aqui está um artigo no Liberation Times sobre o desaparecimento do general Neil McClellan, que está sendo relacionado por muitos pesquisadores a esforços secretos de engenharia reversa de OVNIs na base aérea de Wright-Patterson, onde ele serviu, e também pelo seu envolvimento na iniciativa de divulgação de OVNIs de Tom Dong. Então, o general McClellan desapareceu e as pessoas tentando descobrir exatamente o que aconteceu com ele. Saber se foi apenas um caso de aposentadoria, de se perder numa trilha na montanha, ou se houve alguma atividade mais nefasta envolvida. Como já mencionei
pessoas que tiram a vida de testemunhas de OVNIs. General McCaslin estaria no topo da lista, envolvido ao seu conhecimento sobre esforços de engenharia reversa de OVNIs em Wright-Patterson. As recentes ordens do presidente Trump ao Departamento de Guerra para liberar todos os arquivos de OVNIs, todos os registros referentes a qualquer evidência de vida extraterrestre. General McCaslin é essencialmente alguém que sabe onde todos os esqueletos estão enterrados e poderia ter contado a Trump se tivesse sido convocado para compartilhar o que sabia como parte desse esforço do Pentágono para revelar a verdade sobre o que está acontecendo. Eu imagino que haja vários generais, altos funcionários no Pentágono, que provavelmente sabem muito e que alguns estejam sendo ameaçados, especialmente se eles participaram dessa iniciativa da Casa Branca para revelar a verdade sobre os OVNIs. Aqui está o congressista Eric Barrs, que é realmente muito corajoso. Ele está dizendo que não é suicida, e isso acontece apenas alguns dias depois de revelar que foi avisado para não contatar certas pessoas em busca de informações sobre OVNIs. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Me disseram que havia 2 nomes numa lista de pessoas que estavam analisando que também fariam isso. Eu fui avisado para não entrar em contato com esses indivíduos porque eles têm as capacidades e não teriam problema em tirar a vida de alguém como eu. Aí está, temos um congressista em exercício que está muito interessado em OVNIs e recebeu informações sobre 2 indivíduos, sem dúvida, David Grush, que conhece aproximadamente 40 denunciantes ou potenciais denunciantes, testemunhas hostis ou cooperativos que sabem sobre os programas de engenharia reversa de OVNIs. Eu acho que ele disse ao congressista Barrs alguns nomes. 2 dessas pessoas, e o congressista entrou em contato com essas 2 pessoas, receberam um aviso para não falar com elas. O aviso foi tão sério que ele divulgou uma mensagem dizendo que não é suicida. Então, se de repente ele for eliminado e tentarem fazer parecer suicídio, eu acho que a mensagem dele é que não foi suicídio. O negócio está ficando sério, viu? Tiraram a vida dele. Eles suicidariam ele. Então, aqui está um novo trailer da 4ª temporada. A história de Bob Lazar será lançada em 3 de abril, daqui a 2 semanas. Dura alguns minutos, não vou mostrar tudo. Vou mostrar apenas as cenas de abertura. Essas evidências estavam sob custódia do governo dos Estados Unidos entre dezembro de 1988 e abril de 1989. Eu trabalhei como físico sênior no que deve ser o projeto mais secreto da história. Meu trabalho era: este programa deveria fazer parte de uma equipe de engenharia reversa. Então, esse é o trailer do documentário que será lançado em algumas semanas sobre a história de Bob Lazar. O que eu realmente queria discutir aqui, eu acredito que a história de Bob Lazar se baseia em seu relato preciso de experiências genuínas que ele teve na S4, na área 51, na área do Lago Popus, que faz parte da área 51. E é preciso ressaltar que em 1988, ano em que Bob Lazar trabalhou
por um curto período na S4 e saiu no início de 1989, as corporações americanas já haviam realizado com sucesso a engenharia reversa de tecnologias recuperadas de discos voadores. E isso contradiz a conclusão dele sobre os esforços de engenharia reversa com base no que viu na S4. Enquanto estava na S4, ele foi instruído a trabalhar nesse projeto de engenharia reversa e a tentar entender o sistema de propulsão das fontes voadoras em que estava trabalhando. Ele estava trabalhando nisso e falou sobre o elemento de matéria exótica 1115, que acredito ser algo chamado Moscou, considerado necessário para que a nave pudesse operar. Ele estava trabalhando nesse projeto e concluiu que a engenharia reversa que viu nas instalações da S4 foi um grande fracasso, muito mal planejada, financiada, e que eles sofreram muitos contratempos. Isso é um problema sério, porque outras pessoas se apresentaram e falaram sobre engenharia reversa bem-sucedida. Então, como pode ser que em 88 Bob Lazar vá à S4, veja um protótipo de disco voador, seja instruído a trabalhar nele para entender a engenharia reversa, leia documentos informativos, coopere com outros cientistas que trabalham lá e eventualmente conclua que a engenharia reversa realizada na S4 foi um grande fracasso, que foi um fracasso até a sua chegada e que parecia que continuaria sendo um fracasso num futuro próximo. Mas, no entanto, outras testemunhas que se apresentaram, por exemplo, Brad Sorenson, era um ilustrador de patentes que foi transferido para a base aérea de Edwards em 88, o mesmo ano que Lazar teve a sua experiência. Ele afirma ter visto 3 naves voadoras de tamanhos e modelos diferentes sendo exibidas num show aéreo. Claramente, as pessoas vinham observar essas naves, faziam encomendas para que fossem construídas para as suas organizações, seja a CIA, Escritório Nacional de Reconhecimento, Comando Espacial da Força Aérea ou qualquer outra organização interessada nessas naves voadoras. Essas encomendas eram feitas. A história conta que essas naves tem 3 tamanhos diferentes, estavam sendo construídas por corporações e a Lockheed Martin foi mencionada. Ben Rich, CEO da Lockheed Skunk Works, também afirmou numa palestra em 1993, apenas 5 ou 4 anos depois da apresentação de Lazar, que os discos voadores haviam sido construídos, que eles poderiam levar o ET para casa. Então, ele também está aludindo ao fato de que os OVNIs recuperados que a Lockheed havia obtido foram submetidos à engenharia reversa com sucesso. E então temos pessoas como William Tompkins, que revelou que no início da década de 1980, o programa Solar Warden da Marinha foi lançado, que eles tinham esses porta-aviões espaciais. Então, eu acho que a conclusão que emerge é que o que foi mostrado a Bob Lazar fazia parte de uma campanha de desinformação para desviar pesquisadores, membros do Congresso e o público em geral da verdade sobre os programas espaciais secretos que já estavam em andamento na década de 1980. E para realmente desviar as pessoas da verdade sobre isso, eles fizeram com que Bob Lazar viesse a público e dissesse: bom, eu trabalhei no disco voador na instalação S4 e não houve sucesso na engenharia reversa dessa tecnologia. É muito difícil, as pessoas não entendem como produzir o elemento 115, não é 1115, é 115, ou o Moscovil de forma estável. Portanto, acho que podemos concluir que tudo isso foi uma manobra de desinformação. Lazar, sem saber, fez parte de um programa de desinformação, e isso não diminui o mérito de Lazar como alguém que foi exposto a
experiências bastante impressionantes, impactantes, relacionadas a fontes voadoras. É apenas para contextualizar que o que lhe foi mostrado fazia parte de uma agenda para moldar a opinião pública e fazê-la acreditar que sim, recuperamos naves, mas que elas não foram submetidas à engenharia reversa com sucesso. Aqui está uma atualização que JP fez no seu canal do YouTube, onde ele discutiu uma atualização que fizemos em setembro de 2023. Essa foi a atualização 24, onde ele descreveu um local subterrâneo desconhecido, onde participou de uma missão com 10 homens que encontraram um gigante de 3,5 metros numa câmara de estase. Ele descreveu nessa missão como fazia parte de uma equipe de 10 homens dos Estados Unidos e que eles atravessaram um portal para esse local subterrâneo desconhecido. Eles viram tecnologia avançada, viram outros portais, viram 2 outras equipes chegarem. Uma equipe do Brasil e outra de 10 homens da África apareceram nesse local subterrâneo e observaram esse gigante, um gigante ruivo de 3,5 metros. JP descreveu a perturbação e disse que as equipes foram embora porque acharam que a perturbação seria perigosa. E quando voltaram, o gigante de 3,5 metros que estava na câmara de estase tinha desaparecido. Aparentemente, ele havia acordado, despertado de alguma forma. Então, isso é muito interessante, significativo. Considerando o que sabemos sobre o Irã, que na verdade é uma civilização muito antiga, com uma história que remonta a um passado distante e que há relatos de que o conflito no Irã não se trata tanto de armas nucleares, petróleo, mas sim desses portais gigantes que foram encontrados em vários lugares do Irã e que o Estado Profundo, operando por meio dos seus representantes iranianos, estava ativando-os para fins muito perigosos. E então os Estados Unidos interviram junto com Israel para, basicamente, impedir isso e obter o controle de quaisquer locais subterrâneos no Irã, onde esses gigantes e esses portais estão sendo estudados. Isso é muito significativo, eu acho, como uma explicação exopolítica para a atual guerra com o Irã, porque se você observar muitas das análises geopolíticas disponíveis, verá que todas se concentram no fator petróleo. Elas se concentram no fator das armas nucleares. Elas se concentram na ligação do Irã com o terrorismo internacional e dizem que, em diferentes graus, esses fatores foram usados como pretexto para invadir ou iniciar a campanha de bombardeio do Irã, que pode ser um prelúdio para uma invasão terrestre do Irã ou para a entrada de forças especiais. Mas o que obtemos agora desse fator exopolítico é que há outra explicação para o início da guerra no Irã e que, nesse momento, os Estados Unidos e Israel estão procurando ou tentando obter o controle de locais subterrâneos no Irã, que presumivelmente são onde esses portais e gigantes foram descobertos. Aqui está uma entrevista que eu fiz com James Gilliland e Peter Maxwell, onde discutimos uma série de tópicos relacionados a Stargates, OVNIs, frotas de OVNIs, a grande revelação e o que não estão te contando. E então discutimos uma série de tópicos relacionados a extraterrestres, realmente indo além para se revelarem. Tanto James quanto Peter registraram centenas
ou milhares de OVNIs que apareceram sobre as suas propriedades. Eles participaram de iniciativas de contato com diferentes grupos extraterrestres, preparando as pessoas para o contato extraterrestre. E também falamos um pouco sobre os Stargates, os portais e, claro, o que está acontecendo no Irã. Vale a pena assistir esse vídeo, essa entrevista, para obter uma perspectiva exopolítica sobre o que está acontecendo ao redor do planeta hoje. Aqui está um infográfico muito interessante da Força Espacial dos Estados Unidos. O link está no meu site e você pode ver esse infográfico. É bastante complexo, mostra diferentes deltas, diferentes elementos da força espacial em que estão envolvidos. O que você precisa ter em mente aqui, aqui está o infográfico complexo. E é interessante notar que um novo ramo das Forças Armadas, como a Força Espacial, que presumivelmente no momento não possui capacidade de combate no espaço, além de talvez alguns satélites equipados com algum tipo de armamento capaz de caçar e destruir outros satélites, e essa espécie de mini-ônibus espacial que foi enviado à órbita da Terra há algum tempo, não possui, além disso, nenhuma capacidade real de combate. No entanto, temos esse infográfico complexo mostrando diferentes visões, ou seja, diferentes comandos, unidades, incluindo o combate espacial na força espacial. Então, o que realmente está acontecendo? É aqui que precisamos começar a falar sobre os triângulos voadores, os retângulos voadores que foram fotografados em 2017 por JP, da base aérea de MacDill. Na época, distribuímos essas fotos, pedimos às pessoas que prestassem atenção ao que JP estava sendo informado sobre programa espacial secreto operando em MacDill, e ele foi incentivado a tirar fotos disso porque claramente havia pessoas no comando espacial da Força Aérea, hoje conhecido como Força Espacial, que queriam que a verdade viesse à tona, que queriam que o público em geral soubesse sobre essas tecnologias realmente avançadas que estavam sendo usadas pelo Comando Espacial dos Estados Unidos, Comando Espacial da Força Aérea dos Estados Unidos, e hoje a Força Espacial. E eu acho que isso é muito relevante para esse infográfico, mas é claro, o público em geral não está fazendo essa conexão entre o que a Força Espacial tem no espaço em termos de capacidades espaciais secretas ou de combate, como aeronaves, triângulos voadores, retângulos voadores, algum tipo de tecnologia de gravidade zero. Em vez disso, está sendo usada em satélite. E os lançadores de foguetes são a Dragon, a partir de lugares como a base da Força Aérea de Vandenberg, ou acho que é assim que chamam agora. Eis, portanto, algo que eu considero um desenvolvimento significativo. Este é o gabinete executivo do presidente. Trump registrou 2 domínios, alien.gov e aliens.gov, e isso está sendo visto como um passo discreto, porém inconfundível, rumo a um possível portal público para materiais desclassificados sobre fenômenos anômalos não identificados. Portanto, este é, creio eu, um desenvolvimento muito significativo, pois sabemos que o presidente Trump prometeu divulgar arquivos sobre OVNIs e ordenou a Pete Hex, o secretário da Guerra, que os divulgasse. Hex afirmou que está em processo de fazê-lo, e eu acho que o que eles vão fazer é liberar esses arquivos, não no site da Arrow, que já está bastante desacreditado. A seta representa o Escritório de Resolução de Anomalia de Domínio, que era um grupo de estudo de OVNIs
criado no Pentágono. Inicialmente, o programa era dirigido pelo Dr. Sean Kirkpatrick e agora tem um novo diretor. No entanto, em vez de ajudar os denunciantes a se manifestarem, o escritório Arrow tem sido um obstáculo para que eles revelem o que sabem. Então, este site ou estes sites, aliens.gov ou alien.gov, basicamente, vão contornar o escritório Arrow e o site que a Arrow criou, divulgando esses arquivos diretamente, e tudo ficará sob o controle do Poder Executivo. Em outras palavras, o gabinete executivo do presidente estará no controle disso, e em vez do Pentágono, que é a situação atual com o escritório Arrow. Então, isso é muito interessante. O presidente Trump toma o controle. O cadastro aliens.gov. Então, aqui está um tweet que se refere a um resumo de postagens de denúncias num feed do Twitter associada ao general McCaslin, como eu já falei antes, que menciona grandes empresas aeroespaciais que trabalham em pesquisa e desenvolvimento de OVNIs, contratando assassinos de aluguel para garantir o sigilo. Neste post, ele fala sobre um general desaparecido ou um general assassinado e também sobre o papel das grandes corporações aeroespaciais no assassinato de denunciantes. Aqui ele fala sobre a morte do general Russell e como isso se relaciona com várias questões referentes a armas nucleares. E aqui ele fala sobre empresas que contratam assassinos de aluguel para intimidar engenheiros e técnicos que trabalham em diversos projetos. E claro, isso também se relaciona com a questão dos OVNIs. Portanto, é um material bastante explosivo. Então, ele faz 7 afirmações aqui e uma delas diz respeito a máquinas voadoras que foram desenvolvidas pelos alemães. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Ele está denunciando aqui em seu feed associado a ele generais assassinados, discos voadores nazi, uso de assassinos de aluguel para silenciar denunciantes, técnicos e cientistas que falam sobre OVNIs. É muito significativo. Vale a pena dar uma olhada nesses 7 pontos principais, 7 alegações feitas pelo general, conforme encontrado nesse site que está vinculado a ele. Aqui está uma atualização que eu fiz com o JP, onde nos encontramos em Daytona Beach e conversamos sobre eventos mundiais recentes, como os gigantes, os portais, sendo um fator na guerra com o Irã. Entramos em mais detalhes sobre o que está acontecendo ao redor do mundo e como a guerra no Irã pode estar relacionada aos esforços para aprender sobre portais gigantes no Irã, que essa é uma terra muito antiga e que as pessoas têm consciência. Eles possuem uma espécie de memória civilizacional que remonta há milhares de anos. E então, o importante a saber sobre o Irã é que essas tecnologias provavelmente estão sendo ativadas nesse momento, porque à medida que a divulgação sobre OVNIs avança, o público em geral e a consciência global aumentam. Mais pessoas tomam conhecimento dos OVNIs e da questão dos OVNIs em lugares como o Irã, que tem essa história antiga, e isso começa a ressurgir. Assim, os iranianos, ou melhor, os persas,
têm memórias ancestrais, não apenas de OVNIs, mas também de gigantes, portais, outras tecnologias antigas que foram amplamente utilizadas naquela região em algum momento. Então, JP e eu conversamos sobre portais gigantes do Irã, falamos sobre o gabinete do presidente, o registro desse site aliens.gov e o que significa. Falamos sobre o papel do Vaticano na divulgação de informações sobre OVNIs. É uma atualização rápida de 10 minutos, mas vale a pena. Uma coisa que também discutimos é o próximo webinário em 18 de abril. Devido à minha doença, tive que adiar esse webinário que seria realizado no início do ano, mas felizmente estou me sentindo muito melhor, dormindo muito melhor. A tosse passou praticamente. Agora estou pronto para retomar os webinários. Como já mencionei, terei que me submeter a uma cirurgia em algum momento nos próximos meses, mas até lá me sinto recuperado o suficiente, não só para fazer essas revisões semanais, mas também para voltar a fazer webinários. Primeiro webinário que faremos será no dia 18 de abril, com JP, Jean Decode, eu, onde nós vamos abordar o estado da exopolítica no planeta. Você pode acessar exopolitics.org para obter esse banner ou para saber mais sobre o assunto e se cadastrar. Os membros do Patreon também, tanto os solares quanto os galácticos, terão ofertas especiais para assistir ao webinário. Em breve farei um anúncio para eles, mas se você é um membro do público em geral e não é assinante do Patreon, pode se cadastrar diretamente pelo Crowdcast e acessar o site exopolitics.org. Eu quero agradecer a todos os meus membros do Patreon pela paciência. Estou muito feliz que possamos retomar os webinários. Obrigado pelo seu apoio, muito obrigado. E é isso por hoje. Eu espero poder repetir isso com vocês na próxima semana. Obrigado e aloha!